Olá, meus amados, a paz de Cristo mais uma vez, amém? Glória a Deus, estamos aqui reunidos neste dia maravilhoso, nessa segunda-feira maravilhosa, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dia 4/6/2018, glória a Deus, exaltado e glorificado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje, nessa manhã maravilhosa, vamos fazer um estudo maravilhoso, falando sobre a origem do mal, como surgiu Lúcifer, né? Como surgiu o pecado, onde se originou o pecado, né? Se Deus ele abomina o pecado ou não, né? Se Deus ele é maravilhoso, ele é justiça, mas ele é tão misericordioso que a misericórdia dele dura para sempre, meus amados. E os textos bíblicos estão em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Está em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, o 15 e o 17. E está em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. E está em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Glórias a Deus, amém? Mas vamos orar antes, para que possamos receber da parte de Deus o Espírito Santo, para que possamos entender o que a Bíblia nos fala, o que Deus nos fala através da sua palavra. A Bíblia nos ensina que nós temos que orar antes, pedir a Deus sabedoria, discernimento antes que seja lida as Escrituras Sagradas. E é neste momento que eu convido a todos para orar em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, Pai de bondade, Pai de misericórdia. A palavra do Senhor maravilhosa está aberta, Jesus. O Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo que veio este mundo, dá a sua vida por cada um de nós. Ó Espírito Santo de Deus, guarda nosso lar, guarda nossa família, nossos amigos, nossos irmãos. O Espírito Santo de Deus visita essas pessoas, vai de encontro a elas, Jesus. Toca em cada uma delas para que elas venham te aceitar como único e Senhor das suas vidas. Mas o Senhor Jesus é tão maravilhoso que o Senhor nos dá um livre-arbítrio. O Senhor não força a nenhum de nós tomar decisões para te seguir. O Senhor está de braços abertos para receber um pecador arrependido. Glórias a Deus. És com aquelas famílias, ó Deus, que perderam seus parentes, seus entes queridos, de acidente, de tiro, de facada, de qualquer coisa, Jesus, que tragicamente conforta os corações de cada um deles, dando a tua paz, a tua graça, a tua infinita bondade e misericórdia. Deus maravilhoso, és conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre a origem do mal, aonde se originou o mal, como, o porquê, né? Porque um anjo de luz perfeito deixou-se corromper pelo pecado, pela inveja, pela malícia de se assentar no trono de Deus. Mas ele achava que Deus não iria fazer nada com ele, mas ele foi expulso, como nós vamos ver no estudo que diz. A origem do mal. Charles Bundady, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baldenari, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Quer dizer, de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia nos responda. Ou seja, essas coisas acontecem não é culpa de Deus, é culpa dos próprios seres humanos. Porque nós fazemos nossas escolhas, nós tomamos nossas atitudes, nós seguimos nossos caminhos. A Bíblia nos diz que há dois caminhos, um caminho da vida e um caminho da morte. E por maioria das vezes nós se deparamos ao caminho de morte, porque nós escolhemos um caminho largo e não um caminho estreito. Não renunciamos o mundo, nós deixamos de renunciar as coisas do mundo, as coisas da carne, para poder não seguir a Cristo. E muitas das vezes damos a caminho de morte, porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas vamos aos textos bíblicos que estão em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. De quantos anjos é composto o exército de Deus, né? O exército de Deus.
é composto de quantos anjos? Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que nos diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Oi? Glórias a Deus. Ou seja, o exército de Deus é composto por milhões e milhões e milhares de bilhares de anjos. Ou seja, é infinito. Deus ele tem uma legião. Deus ele tem o poder nas mãos. Deus ele tem anjos servindo ele a todo momento. Amados, se a gente for olhar direitinho, Deus não precisa da gente para nada. Porque Deus, se ele quiser converter os seres humanos agora, ele converte. Mas ele quer que a gente aceite como seu único salvador. A gente temos que pregar, levar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. A Bíblia está falando que Deus tem legiões de anjos. São milhares de bilhares de milhões. Ou seja, se Deus quiser pregar o evangelho, ele envia os anjos para poder pregar o evangelho. Mas nós temos que fazer a obra, porque Jesus ele falou que nós somos obreiros e temos que pregar o evangelho de Cristo. Amém? Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28. Nós vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 14, né? Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer? Ezequiel 28, 14. Vão nos dizer: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, Lúcifer ele era perfeito, ele era um anjo perfeito, ele era um anjo de luz. Ele não tinha conhecido o pecado. A própria Bíblia diz que ele era perfeito. Ele era como a alva-lã. Ele era um dos mais bonitos anjos do céu. Lúcifer, ele era o líder de todos os anjos. Depois de Jesus Cristo e Deus, Lúcifer estava com a ordem nas mãos. Só que Lúcifer se deixou se corromper pelo pecado. Porque a Bíblia diz: achou-se iniquidade em ti. O que é iniquidade? Pecado. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei de Deus. Ou seja, vamos ver o que é iniquidade. O que gerou no coração de Lúcifer. Lá em 1 João, capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 4. O que gerou no coração de Lúcifer. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, Lúcifer transgrediu a ordem divina e ele ficou sujeito ao quê? À morte. Ele foi expulso dos céus. Só que ele não foi destruído ainda. Vai haver um dia que Jesus Cristo vai voltar para acabar de uma vez por toda com esse inimigo, esse bichinho terrível que disse que veio para matar, para roubar e destruir. E é o que ele está fazendo? Destruindo casamentos, destruindo famílias, ensinando os jovens a matar, a roubar, se prostituir. E está fazendo de tudo um pouco. Porque a Bíblia ela não mente, a palavra de Deus ela é verdadeira. Por isso que diz o quê? Examinai as escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. Nós temos que meditar na palavra de Deus todos os dias, para que Deus possa nos dar sabedoria, nos capacitar, para que nós possamos a cada dia renunciar ao mundo e aceitar Jesus Cristo. A cada dia nós possamos renunciar à carne, renunciar às coisas atraentes deste mundo e servir a Cristo com amor e sinceridade. Então, Lúcifer se deixou ser corrompido pelo pecado, né? A própria Bíblia diz: perfeito eras tu nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus, que está em 1 João 3, versículo 4. Que outros pecados esse anjo cometeu? Né? Esse anjo cometeu vários pecados. Vamos ver em Isaías. Isaías capítulo 14, vai nos dizer, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, nos diz, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caíste do céu,
ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundos dos abismos. Olha o desafio, veja o pensamento desse anjo, meus amados. Lúcifer foi feito pelas mãos do próprio Jesus Cristo, ou seja, do próprio Deus. Porque o Pai, Filho e Espírito Santo são três em uma só pessoa. A Trindade Santa são três, mas é uma só pessoa, que é o Deus eterno. Ou seja, ele, perfeito eras no caminho dele, antes de entrar a iniquidade, no coração dele, assim como a Bíblia está falando. E ele diz: subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tem condições de um anjo perfeito, lindo como ele era, o líder de todos os anjos, falar que ia subir as mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo? De maneira nenhuma, meus amados. Ele achava que Deus ele não conhecia o pensamento dele, não conhecia o coração dele. A Bíblia nos diz que Deus ele sonda pensamentos e sonda corações. Deus ele sabe o que eu estou pensando neste momento. Deus ele sabe o que se passa no meu coração. Assim como ele estava sabendo, estava vendo o que estava passando na mente daquele anjo brilhante que se chamava Lúcifer, de tomar o trono de Deus e querer ser semelhante ao Altíssimo. Olha que coisa. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ainda Jesus foi lá conversar com ele, mas ele não quis ouvir a voz de Jesus. Imagine Jesus já no céu, com Deus, com o Espírito Santo, e Lúcifer também lá servindo a ele. E Jesus agora vai lá para tentar se reconciliar com ele, mas infelizmente aquele anjo não quis, porque o orgulho, o egoísmo, ele transgrediu a lei de Deus. E aí agora ele deixa ser corrompido pelo pecado. E houve no céu uma grande guerra. Porque Deus ele abomina o pecado. Deus ele ama o pecador. Ele nos ama, os pecadores da terra. Mas ele detesta o pecado. Porque o pecado é a desobediência. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando nós desobedecemos às ordens divinas, estamos cometendo o pecado. Assim como diz lá em 1 João 3, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Só que o inimigo, maioria das vezes, ele quer vendar os nossos olhos para que nós não podemos descobrir o que realmente está escrito na Bíblia. Jesus ele disse que não veio destruir, ele veio cumprir. Então nós temos que seguir os passos, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, tentar obedecer ao Evangelho de Cristo que nos leva à salvação eterna. Mas vamos ver o que aconteceu depois desse anjo. Ele queria se assentar no trono de Deus, pretendia ser semelhante ao Altíssimo, queria o lugar de Deus e ser adorado. Tem condições de um anjo ser adorado, assim como ele foi lá no jardim tentar Jesus Cristo, no deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e ele vai lá tentar Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus já existia no céu, porque ele veio de lá e ele habitou com Jesus, mas ele não deixou se enganar. Ele foi lá tentar fazer com que Jesus se prostrasse diante dele. Oi, que desafio, meu amado. Agora imagine ele nas nossas vidas. O que o Lúcifer, que agora se chama Satanás, não faz se nós demos brecha. O que é que ele não faz? O que é que ele é capaz de fazer para poder nos distanciar, para poder fazer com que nós ficamos com orgulho, com ódio, com raiva das pessoas? Ele é capaz de tudo. Nós não temos ideia do que ele pode fazer se nós dermos brecha a ele. Mas a Bíblia vai nos dizer qual foi o resultado da rebeldia desse anjo. Qual foi o resultado? Depois que ele desobedeceu às ordens de Deus, depois que ele falou que queria tomar o lugar de Deus, ele queria tomar o trono de Deus, o que foi que aconteceu com ele? Nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Esse anjo permaneceu no céu, vamos descobrir na Bíblia. Porque depois que ele transgrediu, depois que ele pecou, depois que ele queria tomar, achando que tomaria o lugar de Deus, houve no céu o quê? Vamos lá? Apocalipse 12, versículo 7 ao
9 vai nos responder. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, a Bíblia está nos falando que houve uma guerra no céu entre Jesus, Deus, o Espírito Santo e os anjos de Deus contra Lúcifer e os anjos que foram a favor de Lúcifer. Veja como ele sabe trabalhar, que ele levou até a terça parte dos anjos com ele. Se no santuário de Deus, se no céu existem milhões e bilhões e bilhões de anjos, ele levou até essa parte. Ou seja, ele conseguiu enganar 70% dos anjos que estavam no céu servindo a Deus. Imagine, mas ele não prevaleceu, porque ele foi expulso do céu através de Jesus Cristo. O próprio Jesus expulsou ele, e ele caiu na onde? Na terra. E hoje o que ele faz? Mata, rouba, destrói casamento, como já falei, porque ele veio para destruir.